Opa, tudo bem? Meu nome é Bruno e nesse vídeo a gente vai discorrer um pouco sobre o tema do escrúpulo. Bom, durante muito tempo eu sofri de escrúpulo e eu pensava, assim como você, que é impossível se libertar disso, que é impossível sair dessa coisa, que é impossível você viver tranquilamente, que é impossível você andar na rua e sentir paz, que é impossível você sair da confissão e ficar em paz, que é impossível você, em algum momento, dormir tranquilamente sem se preocupar com acordar no outro dia e pensar, a primeira coisa que você vai pensar é um pecado. Eu sempre pensei que não conseguiria sair. É claro que a gente pensa, né? Pô, se Deus me libertar, eu vou conseguir sair. Então eu sofri com esse escrúpulo durante muito tempo. E nesse tempo todo que eu sofri, eu fiz direções espirituais, fiz confissões gerais, estudei, meditei e rezava e implorava a Deus para me libertar e todas essas coisas. E durante esse tempo que eu tentei, eu não vou mentir para vocês, eu quis desistir, eu quis parar de tentar, quis chutar o balde, como a gente diz muitas vezes, porque a aflição é tão grande que você pensa, pô, isso aqui não dá para mim não, isso aqui tô tentando. Mas é que tá, porque né, todo escrupuloso, eu imagino, tem uma intenção muito reta. E se ele não desiste, ele sempre tem um pensamento dentro de si, que é qual? Senhor, para onde que eu irei se só tu tens palavra de vida? É, se eu abandonar tudo, o que que eu vou fazer? Eu não consigo mais ser feliz sem viver o cristianismo verdadeiro, né? Então, e era esse pensamento que me acompanhava, né? Eu queria desistir, mas não conseguia também, porque a graça de Deus estava ali me segurando. O próprio significado da palavra, ele vai dizer que a palavra significa pedrinha, como que uma coisa que está ali, sabe? Incomodando. Imagina que você vai viajar com sua família e para o parque, não sei, você vai visitar um familiar, você vai fazer um passeio de família, não sei, e por acaso tem uma pedra no seu sapato. Só que essa pedra, você não tira ela, você não consegue tirar. E ela está sempre ali. E por mais que você se divirta, por mais que você esteja com sua família brincando, com seus filhos, sei lá, com sua namorada, com seus amigos, a pedra sempre está ali no seu sapato. E você está sorrindo, mas está sentindo dor. Você está sorrindo, você está brincando, mas está sentindo a dor da pedra. É assim que o escrupuloso vive. Para quem não tem escrúpulo, não sabe como é exatamente assim. Ele está sempre incomodado. Ainda que ele esteja feliz, ele está sendo incomodado, feliz, alegre, ele está sendo incomodado por aquela pedra. Um pecado, alguma coisa que ele pensa que vai ser pecado se ele fizer, alguma palavra que se ele disser naquele momento vai ser pecado, e uma confissão que ele fez que deu errado, e blá 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 e blá blá blá. Então, sempre tem alguma coisa que está incomodando o escrupuloso. Por quê? Porque ele, de algum modo, a sua consciência distorce a realidade. E ele deixa de ver o mundo como as outras pessoas veem. E ele sabe disso. Ele sabe que está errado. Porque ele olha para a realidade, ele vê as pessoas indo comungar, ele vê as pessoas saindo da confissão tranquilamente, e ele pensa, por que eu não sou assim? Por que eu não consigo sair da confissão tranquilamente? Eu me lembro que comigo, eu via as pessoas falando assim, nossa, eu saio da confissão como se eu tivesse descarregado, como se eu tivesse de fato leve, me sentindo leve. O escrupuloso não sai da confissão assim. O escrupuloso ele fica 5 minutos tranquilo. Se der 5 minutos. Então, ele sai da confissão e pensa, pô, tô liberto. Passa 5 minutos, acontece alguma coisa e ele já começa a ruminar algum pensamento. Será que eu confessei direito? Ixi, esqueci um pecado. Nossa, na hora que o padre estava dando a absolvição, eu estava distraído. Nossa, eu rezei o texto errado. Aí começa. Começa vários pensamentos repetitivos na sua cabeça. Então ele vê a realidade diferente e ele sabe que vê diferente, mas ele não consegue tirar, remover essa pedra. Ele não consegue tirar a pedra que está no seu caminho. Então, assim sendo, ele está sempre dentro da sua cabeça. Por isso que, às vezes, até a gente vai ler em algum livro, em algum texto, que fala que o escrúpulo geralmente vai naqueles temperamentos que vivem mais dentro de si, que tem um mundo interior mais forte. E esses são o melancólico e o fleumático. Você geralmente vai ver escrupulosos sendo melancólicos ou fleumáticos. Mas é claro que também pode ter sanguíneos e coléricos melancólicos. Eu particularmente não me lembro de ter visto. Então, por quê? Porque o fleumático melancólico ele tem essa coisa de ficar pensando. Então ele tem um mundo interior muito rico. Quando ele fica pensando, ele pode cair no escrúpulo.
E aí pode ser por tentação do demônio, pode ser por disposição natural, pode ser por temperamento, pode ser por vários motivos, pode ser por permissão de Deus para tornar a pessoa mais humilde. A causa a gente não precisa saber agora, que a gente não vai falar sobre isso. Estamos falando mais ou menos do que é a doença. E eu não me importo se o vídeo ficar grande, porque eu sei, e todo escrupuloso, quando vê alguém falando dessa doença, sente um pouco de paz dentro do coração. Porque ele pensa, nossa, ele está falando do que eu sou, ele vai me ajudar. A gente tem esperança, o escrupuloso tem esperança, ainda que muitas vezes ele a perca. Ele tem esperança de sair desse inferno que é essa doença tenebrosa. Como estava dizendo, fica sempre dentro da cabeça. Então, às vezes, ele está conversando com os amigos, ele está falando com alguma pessoa e ele está pensando, nossa, eu fiz um pecado grave. Nossa, eu fiz um pecado grave. Nossa, se eu mentir, e se eu mentir? Nossa, eu não posso falar com essa coisa aqui. Nossa, eu tenho que exortar a pessoa ali porque ela está fazendo um pecado grave e eu sou obrigado a exortar ela. Nossa, e aquele cara está rezando o texto errado, eu sou obrigado a falar para ele. E sempre está dentro do seu próprio pensamento. Consegue resolver um problema, logo em seguida aparece outro. Então ele pensava que se confessasse, ele ia ficar tranquilo. Ele se confessa e 5 minutos depois ele está pensando que sua confissão não foi válida. Ele fica na dúvida na missa toda, eu comungo ou eu não comungo? Aí ele não comunga. Aí ele pensa que fez um pecado grave porque não comungou. Mas se ele comungar, ele pensa que fez um pecado grave porque comungou em estado de pecado. Então está sempre tentando resolver algum problema e nunca consegue resolver. Geralmente vão aos padres e perguntam, pô, padre, isso aqui é pecado? O padre fala, não é pecado. Aí ele fica em paz. Se esse for um escrupuloso mais tranquilo, ele fica em paz. Logo em seguida aparece outro problema. E tem uns que nem nos padres acreditam, só a confissão mesmo que vai lá para resolver para eles. E tem uns casos de pessoas que nem conseguem se confessar, porque já não consegue. Faz exame de consciência, mas não consegue ir lá e falar, porque é tanta coisa que a pessoa não sabe mais se foi pecado, coisa do passado, e é coisa do futuro que vai pecar ainda. E é um monte, não, é isso que eu estou exagerando, mas é porque eu não sei, aí não consegue confessar. Eu me recordo que eu mesmo era assim. Então eu ia fazer o meu exame de consciência, eu não conseguia terminar. E eu não conseguia me confessar, porque eu começava e era pecado do passado, e é pecado que eu não sabia explicar como é que eu tinha feito, e eu acho que eu fiz isso, e eu acho que eu fiz aquilo, e todas essas coisas. E toda pessoa que sofre disso tem uma coisa que eles dizem, eu acho que é unânime, talvez não digam expressadamente, mas pensam, vou confessar só para garantir. Só para garantir que não foi. Então, eu tinha até um amigo que era assim, vou confessar só para garantir. E eu também fazia isso, só para garantir. Mas imaginem como o escrúpulo é tolice, porque imagina você fez um crime e, sei lá, você fez um crime lá diante da justiça, né? Você foi lá e, sei lá, você roubou uma televisão. Aí você vai lá e vai confessar para o delegado que você roubou a televisão. Aí você fala, ô delegado, eu roubei uma televisão. Aí você vai ter uma pena por aquele crime. Mas imagina você, roubei a televisão, mas eu acho que eu também roubei o controle e eu acho que eu roubei a almofada da mulher. Não tenho certeza se eu roubei, mas talvez esteja lá em casa a almofada dela. E eu não tenho certeza se eu roubei o sapato também, mas eu vou falar só para garantir. Imagina você falando isso pro policial, pro delegado. Pô, ele vai pensar, mas esse cara é maluco, cara. Ele só roubou a televisão, você não roubou nada mais. Então, você falar outras coisas que você nem sabe se fez. Qual é o sentido disso? Você pode até aumentar, talvez aumentar a sua culpa. Porque você vai estar... Imagina se eles vão investigar lá e não acham essas coisas. Vão falar que você está mentindo, certo? Claro que Deus sabe que você não está mentindo, que você está, sei lá. Mas é uma doença tenebrosa e o intuito desses primeiros vídeos vão ser falar sobre isso. Acho que aqui já deu para explicar mais ou menos o que é, que se trata de uma doença espiritual, mas também que ela se transforma em um transtorno obsessivo compulsivo. Isso a gente vai falar depois. Esse aqui foi só um vídeo introdutório. Eu quero dizer que é possível, que é totalmente normal, possível se libertar disso. A gente às vezes pensa que não, mas é possível, porque eu sou uma prova viva disso. E agora eu vivo tranquilamente, e eu consigo sim sair da confissão e pensar, nossa, eu estou em paz. Nossa, ainda bem que eu sou católico e posso me confessar. O terror de todo escrupuloso é a confissão. Mas agora eu estou livre disso. Se eu estou livre, se Jesus me libertou dessa desgraça, então pode libertar você também. Então, vamos tentar fazer uns vídeos aqui e eu vou dizer mais ou menos como foi o meu processo para sair disso. Talvez ajude você e você também se liberte disso. Que Deus nos ajude nisso.